Olha, o nosso quadro hoje fala sobre um tema que é alarmante, viu? O colesterol alto. Nessa semana, dia 8 agora, é um dia dedicado para tratar desse assunto. E os números apontam, viu, para uma realidade mundial que preocupa. Em maio deste ano, a Organização Mundial da Saúde fez um comunicado. Alertou que cerca de 5 bilhões de pessoas no mundo todo convivem com os riscos de desenvolver doenças associadas ao uso das gorduras trans. Um ingrediente amplamente utilizado hoje pela indústria que pode causar o aumento do colesterol total e também o chamado colesterol ruim. Então, para falar mais, eu converso agora com o médico especialista, doutor Nelson Malagoli. Doutor, muito boa tarde. Eu falei um pouco ali de gorduras trans, quer dizer, a nossa alimentação só está nos prejudicando, parece. Na verdade, assim, é interessante, né, essa questão do colesterol, porque muitas vezes se coloca de uma forma de que, poxa, o melhor é não ter colesterol nenhum, né? O que não é verdade, né? A gente precisa de uma certa quantidade, isso faz parte do nosso metabolismo, a gente precisa dessas gorduras essenciais aí para a nossa formação, tanto proliferação celular, manutenção do nosso sistema neurológico. O problema é que o que a gente vem notando é um excesso, né? Um excesso dessas gorduras. Você dosa na corrente sanguínea, você vê que as pessoas têm uma tendência a ter esses níveis elevados, né? E isso, em parte, com certeza, é pela alimentação, né? Grande parte da alimentação, uma alimentação muito rica em lipídios, né? Rica em carnes com muito teor de gordura, ou inclusive esses lipídios, as gorduras trans adicionadas aí artificialmente, muitas vezes, nos alimentos. O fato é o seguinte, a gente deveria consumir uma quantidade X e consumi-la. A gente consome mais e consome menos. E não tem mais idade? Não tem mais idade. Ele aparece em pessoas mais jovens hoje, colesterol alto, inclusive? A gente observa, sim, uma incidência maior, né? Em adultos, hoje, a gente observa no Brasil uma taxa de cerca de 40% dos adultos com níveis acima do normal, dos níveis lipídicos, né? Quando estão muito elevados, estão acima dessa média, a gente acaba classificando isso como realmente um transtorno metabólico, né? Uma dislipidemia. Quando para a pessoa pode começar a dar sinais de que, opa, é esse colesterol que está subindo, Sim. que é o colesterol ruim, então, que acende um alerta? Assim, muitas vezes, né, a maior parte dos casos, isso é assintomático. Você não sente, propriamente dito, nenhum sintoma. Silencioso. Mas algumas coisas são notáveis, né? Então, o que a gente observa muitas vezes? O aumento da gordura abdominal, né? A gordura centrípeta, né? O diâmetro abdominal, isso é característico, geralmente está associado a aumentos dos níveis lipídicos, né? E muitas vezes pessoas relatam cansaço, fadiga acentuada, né? Outros sintomas associados, mas não propriamente específicos para a dislipidemia. Claro que níveis muito elevados vão manifestar alterações cutâneas, né? Alterações, às vezes, na esclera ocular, que você pode detectar como sinais de dislipidemia realmente um pouco mais avançada. O interessante é que, assim, isso vem crescendo de forma alarmante, por isso acho que a chamada da Organização Mundial, né? Nos Estados Unidos, algumas estatísticas ficam em torno de 60% dos adultos com níveis lipídicos acima do normal. E isso, ele gera um incremento muito grande no risco da doença vascular, principalmente, né? Que é o que nos preocupa, porque hoje é a primeira causa de morte, são doenças cardiovasculares, sempre brigando com as doenças neurovasculares ali em primeiro, segundo, ocasionalmente oscilando de posição. E aí o cuidado mesmo, né? A gente tem uma perguntinha pelo WhatsApp, doutor, vamos dar uma olhadinha, quem está assistindo agora o Ver Mais mandou aqui pra gente, que é a Margarete, ela disse, ó, tenho colesterol alto, mas eu não sinto nada. Quando não se sente nada, é mais perigoso? É um pouco do que o doutor falou, ela é assintomática? Não necessariamente mais perigoso. O que vai nos dizer sobre o risco vai ser o nível desse colesterol e os outros fatores de risco que você pode acrescentar. Ou seja, se você tem uma hipertensão, se você já tem uma doença realmente vascular já manifesta, né, alteração de vasos carotídeos ou coronários principalmente. Então, a gente tem que alertar isso. Claro, pacientes que, por exemplo, chegam no consultório já têm uma doença aterosclerótica manifesta, ou seja, formação de placas de gordura no sangue, os níveis lipídicos que a gente vai ter que alcançar para esse paciente ser tratado são bem inferiores do que a gente consideraria na média de corte da população normal de baixo risco. Como cuidar e tratar? Alimentação adequada? Às vezes precisa o uso de medicamento contínuo? Exatamente. A gente tem praticamente os 2 pilares tradicionais, né, que é a modificação do hábito de vida, do estilo de vida, que isso envolveria alimentação e exercícios, mudança do estilo de vida e o tratamento realmente farmacológico, né, que é muitas vezes criticado e tudo, né, mas é de grande auxílio para o paciente, né. O estilo de vida realmente ele faz muita diferença, tá? Ele faz bastante diferença. A gente nota que hoje, quando a gente fala na minha área, né, que sou cardiologista, que observa as doenças cardiovasculares, a gente considera hoje o fator de risco mais modificável para o paciente
é o colesterol, através de redução de fator de risco, voltando a fazer atividade física, reduzindo peso, né? Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis, não tem como fugir. É. Agora você me pergunta, poxa, mas então por que esse aumento tão grande, né? Por que aumentou tanto nos últimos anos isso e por que esse alarme todo? É por uma simples questão, alimentos muito processados, com excesso de justamente aditivos, né, que acabam levando a um índice maior dessas gorduras e principalmente, que eu diria que é a epidemiologia do século, a epidemia do século, né, que é o sedentarismo. Sedentarismo. Né? Tem mais uma perguntinha pelo WhatsApp, Claro. Dá uma olhadinha aqui? Então, tá. Rapidinho, dá tempo. A Patrícia mandou, todos os carboidratos fazem mal para o colesterol? Então, é interessante a pergunta dela. Quando a gente fala em colesterol alto, a gente basicamente dosa, né, na corrente sanguínea, a níveis mais, claro, didáticos, né, as lipoproteínas, que é o LDL, o HDL, aqueles colesteróis chamados bom e ruim, etc e tal, e os triglicérides, né. Então, assim, o papel do carboidrato, ele está mais ligado à formação dos triglicérides, tá? Seria uma gordura que a gente forma a partir desse sobrinha de carboidrato que a gente tem, o organismo produz essa gordura e, claro, armazena onde ele puder armazenar. Né? Então, ela é um pouquinho diferente. Não menos importante, não menos perigosa. A gente sabe que níveis elevados de triglicerídeos, né, podem aumentar até 30% o risco de infarto ou AVC. Enfim. Imagina. Então, dá pra gente dizer que aquele check-up, né, que se pede para fazer, ele é uma grande ferramenta para ajudar, então, muitas vezes, a diagnosticar. Sim, a gente recomenda que adultos, né, já acima dos seus 30 anos, façam pelo menos uma vez a cada ano ou a cada 2 anos, pelo menos para que você tenha uma ideia dos níveis lipídicos. Claro que se você está perfeitamente normal, não precisa de repetir de forma tão repetitiva, né, de 6 meses, um ano. Às vezes pode esticar um pouquinho mais, mas pelo menos uma vez por ano a gente recomenda que se faça. É importante lembrar que muitas pessoas têm outros componentes, além, claro, do hábito de vida. Você diz assim, não, olha, eu tenho um hábito de vida bom, eu faço exercício, eu cuido da minha alimentação. Poxa, e será que eu tenho que ver meu colesterol? Tem sim, porque existem também doenças ou heranças genéticas, né, de cunho familiar que você pode levar ao teu nível de colesterol alto mesmo fazendo todos esses cuidados. Pois é. E aí muitas vezes entra o papel do uso do auxílio farmacológico para esse paciente. Sim. Ele já cuida, ele já tem um peso bom, não tem gordura abdominal, faz atividade física, não é um gestor de álcool em grandes quantidades, e mesmo mas assim ele pode ter o colesterol alto. Esse que é realmente uma dificuldade, muitas vezes, a pessoa de entender essa questão. Pois é. O fármaco está lá, ele tem excelentes medicações hoje no mercado que podem auxiliar sem ser tão custosa para o paciente. Dá tempo para mais uma perguntinha pelo WhatsApp. Vamos ver então agora a pergunta que chegou aqui para a gente da Isabel. A minha filha tem 4 anos e já tem o colesterol alto. É normal? Olha só, que a gente falou um pouco da idade. Não é normal, né? Não é? Não. Criança, ela deve tem os níveis de colesterol específicos para as faixas etárias, mas se ele estiver acima desses níveis, tem que ser investigado justamente por questões, como eu disse, familiares, de herança genética, né? Que muitas vezes estão presentes. A gente tem, assim, existem doenças mais intensas, com níveis de colesterol mais intensos, mas não é uma taxa tão alta. Isso a gente calcula em torno de 2% da população. Mas mesmo assim não é desprezível. Então, né? Procurar especialista, né? Com certeza. E o acompanhamento. Sem dúvida. Doutor, muito obrigada pelas explanações, explicações aqui pra gente. É tão importante, né? Porque mais do que falar do cuidado, a gente poder aprender para prevenir, né? Promover saúde. Então, muito obrigada pela vinda aqui, viu? Uma ótima tarde.